Boa tarde, Rejane. Boa Semana Santa para todos nós, não? Boa tarde você que está em casa e a gente está de volta hoje, olha, com muitas saudades, né? Passamos 2 semanas aí naquela de estar repetindo os programas muito mais desse ano e aí hoje a gente quebrou um pouquinho a quarentena porque veio para o estúdio com ninguém, eu e 2 cinegrafistas, para poder a gente fazer um trabalho que vai alegrar o seu início de tarde, vai fazer com que o início de tarde fique diferente do que a gente tem tido nesses últimos 15 dias, com muita coronavírus para ser descoberta, para ser conversada, para ser evitada, mas a gente está aqui hoje. E nessa vibe de conversar, nós vamos ter um papo com o secretário executivo de saúde na Paraíba, Daniel Beltrame. Vamos também conversar com quem sabe de direito tributário, e é algo que todo mundo está precisando saber um pouquinho, né? O papo vai ser com o advogado Éric Macedo, dos maiores tributaristas da região, que está aqui hoje conosco para conversar com a Juliana, a nossa repórter Juliana, que está já a posto. E uma boa dica para vocês, porque a Ordem dos Músicos aqui do nosso estado está fazendo uma campanha muito bacana para ajudar os músicos, né, evidentemente, e alegrar os nossos dias. Daqui a pouco a gente vai começar isso tudinho e aí você vai ver que o Muito Mais está voltando com muito mais para você. Vamos nessa? Olha, e a gente começa o Muito Mais de hoje tomando café São Brás, né? Porque o cafezinho São Brás é especial para motivar e nos dar aquele gás, aquela boa energia para poder começar a tarde super bem com você aqui no programa da TV Manaíra. Bom, e a gente nessa conversa com o cafezinho São Brás, a gente vai dar um pulinho já pode ir lá em Juliana Teixeira para conversar um pouquinho com o Dr. Éric Macedo? Então, podemos? Não? Ah, bom, então tá certo. Então a gente vai ficar por aqui porque segunda-feira foi batizado como o dia oficial do regime, você sabe, né? Das dietas. E é por isso que hoje vamos te dar dicas de como se alimentar bem nessa quarentena e não exagerar, porque olha, todo mundo que está em casa está engordando um pouquinho, não tem jeito, né? A gente vai no quarto, aí se deita, dorme um pouquinho, aí vai na sala, assiste televisão, aí passa antes na cozinha, abre a geladeira. Aí não vê nada que agrade naquela hora, toma no mínimo um copo d'água, mas daqui a pouco volta, come uma fruta, daqui a pouco vai e faz um lanche. E aí o tempo vai passando, daqui a pouco está na hora do jantar e as atividades, por mais que a gente procure dar um ritmo normal de atividade física dentro de casa, nunca é como se nós estivéssemos na rua, gastando mais as energias para poder, junto com uma dieta, que não é o lado bom de se fazer nesse momento de quarentena. E aí a gente foi buscar a palavra, a orientação de Juan Rafael, que é nutricionista, para ele dizer o que é que a gente deve fazer nesse momento. Os alimentos que vão ajudar a gente a diminuir essa fome exacerbada, principalmente nesse período de quarentena, são os alimentos que vão ser ricos em fibras. E esses alimentos ricos em fibras, eles vão trazer pra gente, fisiologicamente, uma sensação de maior saciedade. E vai diminuir também a ingesta de grande volume de alimentos. Então, quais os alimentos a gente deve evitar durante esse período? Alimentos extremamente industrializados, alimentos que tenham em sua composição excesso de farinhas brancas e açúcares, que eles vão contribuir a pouco bolo estomacal, que vai nos trazer à tona a questão da fome novamente. Quando a gente trabalha com alimentação rica em fibras, utilizando vegetais crus, utilizando saladas, utilizando alimentos integrais, produtos farináceos com farinhas integrais, a gente vai ter fibras aí que vão nos trazer uma sensação maior de saciedade. Além de alguns outros vegetais, tubérculos, conhecidos como o nosso próprio inhame, a macaxeira e a batata doce, elas também vão ajudar aí nessa saciedade. Nesse período de quarentena, é essencial que para cada pessoa se estabeleça uma rotina de alimentação. Então, no mínimo, as 3 principais refeições elas devem ser respeitadas.
Nesse período onde que alguns podem estar em repouso ou outros ainda praticando atividade dentro de casa, é necessário rever essa necessidade do lanche. Fica sempre o reforço de as 3 alimentações diárias, o café da manhã, o almoço e o jantar. Os lanches é legal rever porque a gente está num período de baixo gasto energético. E se pudéssemos eleger um alimento importante para esse momento de quarentena, a gente poderia eleger as castanhas. Elas vão ter niacinas, que são proteínas que vão nos ajudar a questão da saciedade. Além disso, são ricas em vitaminas K, E, D e A, que vão nos ajudar de forma vital na manutenção da nossa imunidade. Tá? Aqui a gente tem a questão da nossa castanha de caju, que é um produto típico nosso, que ele vai ajudar bastante, como colocar ele em locais de lanche ou enriquecer o café da manhã, para que a gente aumente esse poder de saciedade e passar mais tempo com a sensação de alimentação. Temos que vigiar muito as sensações de fome. Vale salientar que existem 2 tipos de fome, a fome fisiológica e a fome psicológica. E é fundamental que nós saibamos, nesse momento de quarentena, de estar em casa, diferenciar esses tipos de fome, tá? E como a gente pode diferenciar esse tipo de fome? A fome fisiológica, ela vai vir com mais sensações, além da sensação de fome. Ela vai vir com a sensação de movimento estomacal, ela vai vir com a sensação de roncar o estômago, ela vai vir com a sensação de fraqueza, certo? Essa nós estamos falando da fome fisiológica. A fome psicológica, ela é apenas a sensação de fome, a sensação de que eu preciso comer algo. E, coincidentemente, sua cabeça ela já vai trazer um alimento que você queira comer. Isso é um dos principais sintomas de uma fome psicológica. A fome psicológica ela também pode ser confundida com a desidratação. A desidratação também traz a sensação de fome. Então, às vezes, se você sentiu fome, tome água, porque às vezes é sede, não é fome. Vocês viram aí, né? Frutas e verduras maravilhosas. Eu fiquei paquerando aqui com a maçã que estava aí atrás do nosso nutricionista, e aí me lembrei que essas maçãs vermelhas grandes, elas são saborosas demais. Sem falar que são super saudáveis, né? Fazem uma limpeza no estômago. Estou falando aqui como consumidor daquilo que eu sempre escuto e que é muito bom. Pois é, agora parece que voltou o sinal e eu vou conversar com a Juliana Teixeira, que está recebendo o advogado Eric Macedo. E ele é um tributarista famosíssimo aqui no nosso estado e no Nordeste. E ele vai dizer a gente, vai dar um norte aí do que se deve fazer no que se refere ao tributo. Ju, é com você. Oi, Gerardo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, um cenário de muita estabilidade, né? E que muitos questionamentos ficam no ar. Na semana passada, o governo federal lançou um pacote de medidas econômicas, tendo em vista aí a manutenção de empregos. Mas o que é que os empresários têm que saber a respeito desse momento? É justamente isso que eu converso agora com o advogado tributarista Eric Macedo. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Como é que se ouviu, então, o lançamento desse pacote de medidas e como os empresários eles têm que se comportar a partir de agora na tentativa, né, de fazer com que as empresas elas sobrevivam a essa crise? Eu acho, em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa de colocar esse assunto em pauta. Nós estamos passando por um momento de muita incerteza e isso afeta todas as pessoas e os empresários em particular, né? Então, o que eu acho importante a gente ter uma dimensão clara é de que nós temos 2 momentos bem claros. O momento da pandemia, em que os impactos são mais agudos, e o pós-pandemia. O que a gente viu agora recentemente, por parte tanto do governo federal, como do governo do estado, como o município em alguma medida, são a adoção de medidas emergenciais que talvez um pouco mais tímidas do que se poderia esperar, mas elas atendem a essas medidas emergenciais. Então, nesse primeiro momento, o conjunto de medidas que foram anunciadas tem efetivamente uma importância, porque eles trabalham especialmente aí com a prorrogação de prazos, seja de obrigações principais, seja de obrigações acessórias, mas a gente tem um longo caminho na frente, como nós temos um longo caminho na frente para enfrentar a pandemia. Então, no campo tributário, nós estamos num processo permanente de atualização dessas alterações e é muito importante que a gente
saiba separar esses dois momentos. A partir daí, a gente se planeja, a partir daí a gente encontra alternativas adequadas para ter o melhor resultado no pós-pandemia, porque nós não queremos apenas sobreviver a esse período, nós temos que ter uma perpetuidade dos negócios, do emprego e, no fim das contas, ajudar a economia a retomar com mais velocidade. Quais as principais recomendações que o senhor tem dado às empresas em relação ao pagamento de tributos, porque alguns foram prorrogados, paga-se agora, não paga-se? O que é que o empresário ele tem que ter atenção, principalmente nesse momento, para poder estar vivo no pós-pandemia? Juliana, eu acho que objetivamente tem que se primeiro conhecer as medidas. As medidas que o governo federal, o governo estadual e o municipal, em alguma medida, publicaram, tem que conhecer isso. Elas mudam todos os dias e a gente tem que estar acompanhando passo a passo a evolução disso. Nesse campo, o papel dos contadores, o papel dos advogados que atuam na área tributária é muito importante, trazendo informação. Nesse mundo digital que nós vivemos, a informação está chegando, a gente vê muitos informativos em relação a isso e eu acho que é o primeiro passo. O segundo é tentar dimensionar o seu negócio lá na frente, porque lá na frente você vai ter pelo menos na grande maioria dos negócios, um potencial diminuição da atividade econômica. Os negócios de hoje não serão mais os negócios lá da frente. E esses negócios pós-pandemia vão ter que suportar aquilo que é a única opção que vem sendo adotada, que é a prorrogação de obrigações. Então, o empresário lá em agosto, setembro, ele vai ter que enfrentar um conjunto de obrigações que ele talvez tenha assumido no passado, numa dimensão, numa estrutura de um negócio que talvez não se reflita no futuro. Ele vai ter que pagar as suas obrigações que ele vai ter e do dia a dia e, ao fim e ao cabo, suportar esses tributos que foram prorrogados agora. Não é uma tarefa fácil e tem que sentar, tem que estudar, tem que avaliar, em primeiro lugar, o negócio e depois a dimensão dos impactos disso no negócio lá na frente. Como repito, o problema é grande agora do ponto de vista de saúde pública. O problema é grande depois do ponto de vista de saúde econômica. É preciso preservar primeiro as vidas e a saúde e, em seguida, botar os olhos para isso daí. Gerardo, a gente vai falar com ele agora no estúdio, então, porque ele também tem perguntas. Eu queria saber do doutor Eric a respeito dos refis, da Receita Federal. Muitos empresários adotam esse caminho para poder saldar compromissos que não foram honrados no seu devido tempo, negociam e programam, o refis funciona assim, programam o pagamento mensal dessa dívida que já é anterior. Esses vencimentos de refis, se não forem pagos no dia agora, complica muito a vida do cidadão aí, do empresário? Eu estou falando do refis federal. Saiu uma portaria regulamentando que durante o prazo de 90 dias não haveria uma exclusão dos contribuintes que estão nesse refis. Essa norma, me parece, não foi a mais precisa possível, porque ela não previu que haveria a suspensão do pagamento das prestações. Ela previu a suspensão das exclusões. Isso gerou uma dúvida de interpretação que eu acho que a Receita Federal do Brasil deveria dirimir se esses efeitos, se essa portaria teria essa função. Então, nós tivemos e esse papel é muito importante por parte do Executivo na administração de demandas dessa ordem, porque senão a coisa vai acabar sendo resolvida pelo próprio contribuinte que faz a sua interpretação e depois por processos sucessivos de exclusão. E, em outra medida, pode acontecer a judicialização, que é o que já está acontecendo. Algumas empresas estão indo ao judiciário para suspender uma cadeia toda de obrigações principais e acessórias por parte dos contribuintes, isso conseguindo obter. Então, precisa disciplinar. No âmbito do Estado da Paraíba, esses parcelamentos, Gerardo, já foram suspensos por 3 meses. Então, elas vão ser postergados. E, repito, é um grande problema para a gente o pós-crise. Isso, porque na hora que você faz essa postergação, isso quer dizer que aí você vai ter vencimento dobrado em alguns meses, dentro de uma realidade que não parece ser compatível com a realidade que essas empresas terão do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, no pós-crise. É isso mesmo.
É isso mesmo. Realmente a gente entende que vai se postergar 3 meses para frente e vai haver uma coincidência de vencimentos, né? Do que deixou de ser pago agora, do que deixaria de ser pago agora com o que teria que ser pago na data lá de 3 meses para frente. Então, é um momento que precisa ser realmente analisado e encontrado um caminho para poder se saldar com tranquilidade. Não seria o caso, talvez, de se lutar para que essa dívida que vai deixar de ser paga agora, porque pelas condições que estão sendo vistas e vividas, de haver um financiamento, ou seja, de haver uma pulverização, não ter que pagar exatamente o que era para ser pago agora, daqui a 3 meses, o que do próximo mês, daqui a 4, e assim sucessivamente. Era para ser dividido, para haver realmente uma facilitação aí, no caso, porque a gente sabe que os horizontes não estão muito bons daqui a 3 meses, porque a repercussão da crise ela vai ter mais força nessa época, não é isso? É isso, Gerardo. Eu acho que você está falando uma coisa que é bem na linha do que eu estou pensando. Tá? A gente tem um cenário pós-crise e que vai precisar ser pensado. Nesse primeiro momento, as medidas são medidas para a gente respirar um pouco, né? A gente prorroga o prazo dessas obrigações, a gente não sabe exatamente a dimensão dessa pandemia e os impactos que eles vão vir na economia, mas a gente, nesse momento, talvez, repito, em menor extensão, talvez, do que seria adequado, mas nós tivemos algumas medidas para suspender essas obrigações, mas está na pauta, né, deve estar na pauta exatamente demandas como essa que você está colocando. Isso. Como é que vai ser depois disso? Então, nós vamos ter que trabalhar com mecanismos de maior eficiência a longo prazo, trazendo segurança, trazendo condições efetivas de adimplência por parte das empresas. E no transcurso desse tempo é que nós vamos sentir qual é a necessidade, qual é a dimensão dessas obrigações ou dessas providências, dessas medidas. E eu acredito até, Gerardo, que a gente tenha que começar a fazer tratamentos particularizados, porque você tem setores da economia em que o impacto é maior. Para usar o exemplo mais elementar hoje, bares, restaurantes e hotéis, esses têm um impacto que não vai ser só agora, vai se estender durante muito tempo. Esse empresariado, ele provavelmente vai precisar de um tratamento diferenciado. Então, você está certíssimo quando coloca que diz, olha, isso é só um arremedo. Então, a gente vai precisar fazer, e aí é a segunda parte das providências que nós vamos ter para tentar compatibilizar um novo mercado, uma nova economia, com a assunção de obrigações por parte do empresário, com aí um outro ponto que coloca a questão de forma mais difícil ainda, com a necessidade de recursos por parte do poder público, que está tendo um dispêndio muito grande. Então, o fechamento dessa conta não é fácil, mas é que vai ser mais importante, no fim das contas, para que a gente supere essa crise e para que a gente possa ter resultados melhores no âmbito da nossa economia. E aqui, especialmente, nós não podemos deixar de ressaltar, Gerardo, a nossa economia regional. Aqui na Paraíba, nós temos que pensar as nossas particularidades e conseguir encontrar instrumentos que possam atender essa expectativa. Queria pedir, doutor Érico, se eu continuasse aí com Juliana Teixeira, a gente volta já, porque eu tenho mais uns recados aqui para dar, mas eu quero continuar um pouquinho mais nesse assunto, porque ele motiva muito a gente, viu, Ju? Enquanto comunicador e levando a referência para o empresariado, porque o empresariado está sofrendo muito, é quem está com mais complicações, porque além de fechar o negócio, está tendo que encontrar o caminho para poder haver a chegada de dinheiro para pagar os compromissos que a gente está se referindo aqui. A gente volta já com você aí, tá bom? Olha, e em virtude dessa quarentena que estamos vivendo, os músicos aqui do nosso estado estão se reinventando. No dia 28 de março, o cantor Gustavo Lima fez uma live no YouTube intitulada de Boteco em Casa. Olha, foi um sucesso na internet e rendeu muito, viu? Foram 5 horas ao vivo, mais de 750 mil pessoas simultaneamente e mais de 10 milhões de visualizações. Sabe o que é isso? Pois é, o cantor ainda arrecadou mais de R$100 mil e dezenas de toneladas de doações. Depois da live do embaixador, como é chamado, Gustavo Lima, o público internauta pediu e também teve live de Xande Avião, da dupla Jorge e Mateus, e que já estão circulando nas redes sociais uma agenda com programação de lives. A gente vai conferir agora, olha só.
Dia 3, já foi, né? Dia 3, 4, Lucas Lula, 5. 6, hoje não tem, mas vai ter sim. Vai ter porque Renata Arruda acabou de anunciar que vai fazer uma live hoje à noite. Você deve ficar atento. A nossa cantora linda, maravilhosa, Renata Arruda vai fazer. Mas você sabe que aí, ó, onde teve TT Pessoa, é tão incrível, incrível, incrível como as redes sociais estão tendo um papel importantíssimo nessa hora de fazer companhia a quem está em casa fazendo a quarentena, obedecendo aquilo que a OMS pede, ficar em casa. E aí ficar em casa e não fazer nada é chato, né? Já leu o livro, já assistiu televisão, já viu o noticiário, já comeu, já lanchou, aí vai na live, lá para poder participar das brincadeiras que rolam nesse momento e que leva todo mundo a brincar, mas também receber muita informação. Em Campina Grande, o cantor Fabiano Guimarães, que é um frequentador do Muito Mais, também está frequentemente fazendo live, sendo que no Instagram. Além de cantar, Fabiano fez um momento de oração com seus seguidores. A gente vai dar uma checada nesse trecho da live que ele fez e cantou nas Noites Traiçoeiras, música que é muito bonita. Vamos lá. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui-me embora, disse ao Pai, dar-me o que é meu. Dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, vai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. E eu peço assim, gente, quem está em casa agora vai fechar os olhos junto comigo. Como já são quase 6 horas, já não estou vendo o relógio aqui, mas se já for, fecha os olhos junto comigo e vamos orar, vamos rezar o Pai Nosso para nosso Deus, tá bom? Todo mundo junto comigo assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e... Muito lindo, né? Fabiano Guimarães é um artista maravilhoso, é frequentador aqui do Muito Mais, é artista que faz muito sucesso em toda a região. E aí ele cantando aí e rezando o Pai Nosso, eu me lembrei de outro sanfoneiro muito querido, que está precisando de orações, não por gravidade do estado de saúde, não, porque está lutando pela vida, e está lutando, olha, bravamente. Eu estou falando de Pinto do Acordeon, que continua em São Paulo, se cuidando ao lado de Madalena, recebendo as energias dos filhos que estão aqui, todos em quarentena, mas a gente está aqui com essa oração de Fabiano Guimarães, mandando energias e uma oração boa para que Pinto volte logo para casa. Está todo mundo precisando desse Pinto por aqui, não é não? Então, olha só, no final de semana, precisamente no último sábado, a Paraíba assistiu teve um momento muito triste, um momento assim de que todos pararam para perceber, para analisar, para sentir
os desdobramentos da guerra que está sendo viver e que está sendo enfrentar os novos tempos das tecnologias, os novos tempos para a comunicação. Foi anunciado desde a sexta-feira que passou o fechamento do jornal Correio da Paraíba. Aos 66 anos, o que era considerado o jornal de maior circulação em nosso estado, anunciou que era sábado a última edição, e aí vocês estão vendo aí a capa no vídeo da última edição do Correio da Paraíba que circulou no último sábado. Então, eu não poderia hoje fazer esse programa sem fazer essa referência, esse lamento. É um lamento pela comunicação paraibana, um veículo de comunicação para o qual estavam voltados mais de 150 profissionais e que, desde sábado, esses profissionais, em tese, estão sem emprego. Porque tem aqueles que têm outros empregos, né? Mas perderam essa grande vitrine, esse grande veículo para levar para vocês a informação, para fazer com que todos nós tivéssemos acordar, um bom dia com informação de credibilidade. É um lamento realmente. Eu fiz parte, eu integrei durante 2 períodos as páginas do Correio da Paraíba nos anos 90. Eu fiz durante 6 anos uma coluna, saí, ganhei caminhos, passei por outros veículos e voltei em 2013 e lá passei 7 anos. Realmente uma casa onde eu tenho muitos amigos e hoje tenho aqui, porque eu tenho aqui no nosso estúdio uma boa parte do arquivo de colunas que eu assinei em alguns jornais da cidade, e aqui está uma das do Correio da Paraíba. Essa daqui é datada de terça-feira, 22 de julho de 2014, né? Aqui com o Leonel Freire, o prefeito Luciano Cartacho, com Maísa, Romeica, o Esdras e Patrícia Furtado, aqui com Márcia Rolim. Márcia Rolim, que está, durante o final de semana, vivendo um momento difícil com a filha Camila, filha dela com o empresário Ricardo Rolim, que está interna num dos hospitais de João Pessoa com a suspeita de coronavírus. A ela e a Ricardo e principalmente a Camila, eu desejo que se restabeleça logo. Pois bem, voltando ao fechamento do Correio da Paraíba, dizer que é vida que segue, é vida que a gente vai enfrentar para poder se encaixar, né, cada vez mais nas novas tecnologias, dos novos produtos de comunicação, mas fica aqui o registro desse patrimônio que a Paraíba conquistou e que agora faz parte apenas da história da comunicação de nosso estado. Bom, a gente vai voltar o papo agora aqui nos nossos estúdios, ou melhor, nas nossas salas especiais nesse momento de coronavírus, para voltar a conversar com Juliana Teixeira e Eric Macedo. Vai, Ju, é com você. O homem tem muito o que falar, viu? Tem. Inclusive, a gente já está conversando aqui sobre outras áreas que vão além do direito tributário. E, Eric, eu queria saber como é que você enxerga as medidas aí da medida provisória do governo federal em relação à manutenção dos empregos. São pelo menos 8,5 milhões de empregos que o governo federal quer manter. E, nesse aspecto, como é que o empresário ele deve se programar para conseguir manter empregos, mas também conseguir manter a saúde financeira da empresa após a pandemia? Veja, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que nós temos que pensar nessa época de pandemia. Basicamente, a preservação dos empregos é a coisa mais importante. Nós temos que pensar objetivamente que ela não compõe apenas a questão da preservação das condições de vida das pessoas, mas isso, acima de tudo, com a saúde financeira da economia. Então, dentre as prioridades que o empresário tem que ter, a manutenção do emprego talvez seja a mais importante. E isso, acho que nós temos que pensar não só enquanto eficiência do nosso negócio, mas como eficiência, mas como uma contribuição social para que a gente consiga, todos juntos, nessa ação conjunta, ter elementos para superar de forma mais saudável essa pandemia, que, repito, tenho dito de forma muito frequente, que é muito séria e com uma solução muito difícil. Eu acho que as medidas que o governo titubeou no primeiro momento, já ia com uma medida provisória na semana passada,
que permite, ela tem uma flexibilização razoável, na medida que ela permite a suspensão dos contratos, ela vai atender uma gama muito importante do empresariado, na medida em que aquele empresariado que tem uma suspensão temporária, e ela também permite a redução da jornada e da remuneração. O contraponto que o empresário tem que olhar em termos de resultado é que essas medidas também têm um resultado, que é a obrigatoriedade de você manter os empregados, o que me parece uma providência salutar, manter os empresários durante o período ou da suspensão ou da redução do salário. Para o empresário que não tem perspectiva de continuar o seu negócio, infelizmente essas medidas não vão atender, né? Mas para isso talvez não tenha remédio. Então, eu acho que o empresário tem que fazer um esforço para fazer a aplicação dessas regras, repito, até para que possa dar a sua contribuição enquanto cidadão, enquanto empresário, para a melhoria das condições do enfrentamento dos problemas da pandemia. E utilizar esses instrumentos, eles vieram em boa hora, acho que eles podem ser úteis. Pois é, tem que se valer de todas as medidas, né, para ter aí saúde financeira e ter a boa perspectiva de que vai poder contribuir com o sistema econômico assim que isso tudo passar. Acho que Gerardo, agora no estúdio, tem mais uma pergunta para a gente. É isso aí, Érica. Eu queria saber de você qual é a sua avaliação do papel do governo federal nesse momento. As medidas que estão chegando estão atendendo aquilo que é necessário realmente para a sobrevivência do empresariado e do cidadão, de uma forma geral? Gerardo, é importante, eu vou reiterar o que eu tenho dito. Acho que esse papel de condução da crise em todos os setores, e especialmente também no campo tributário, é do Executivo. O Executivo tem que tomar as rédeas, tem que evitar que a construção das soluções se dê por enfrentamento de demandas no judiciário, pela desobediência civil que eventualmente pode acontecer. Eu falo numa dimensão maior, mas a simples inadimplência, ninguém vai pagar com tributo nenhum. Eu acho que o governo tem que encontrar um remédio adequado. Em alguma medida, eu acho que essas essas providências que foram tomadas pelo governo federal, elas atendem, ele está numa linha, o INSPER fez um estudo em 43 países que estão enfrentando a pandemia para ver quais eram as soluções no campo tributário que eram adotadas. Então, o estudo demonstra que aproximadamente 50% das medidas são de postergação de obrigações, 15% ele substitui, ele trabalha a postergação das obrigações acessórias e os demais, algumas medidas, alguns benefícios pontuais aqui e acolá. Então, se nós olharmos sobre esse panorama, no panorama que o mundo inteiro, né, ou pelo menos esses 43 países entrevistados, vem adotando, nós estamos em linha com essa política. E é uma política, repito, de ganharmos um pouco de oxigênio, né, para que a gente possa pensar, porque elas não serão suficientes. Eu acho que foram adequadas nesse momento, mas elas não são suficientes para nós enfrentarmos a médio e longo prazo os problemas que a pandemia, do ponto de vista econômico, vai propiciar. Érico, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Muito Mais. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez, Gerardo. Érico, eu quero aproveitar aqui, não só para fazer o agradecimento, mas para fazer um convite. Queria ver se a partir de amanhã e durante toda essa semana a gente teria um momento Érico Macedo, de tributação do direito tributário, num programa Muito Mais. Queria ver se a gente respondia perguntas daquilo que a gente, vamos dizer assim, recebe mais nas redações, de dúvidas. E aí eu queria contar com seu apoio nesse sentido, de todos os dias a gente ter 2 minutinhos de Érico Macedo no programa durante essa semana, que é Semana Santa, viu? Você vai fazer aí o trabalho de uma pessoa que está... Caridade. Uma caridade, exatamente. Gerardo, eu quero dizer que eu tenho muita satisfação, pode contar comigo, é uma satisfação a gente poder contribuir de algum modo e fico à disposição de vocês. Acho que esse trabalho é muito importante de esclarecimento da população, está todo mundo perdido e se a gente puder, de alguma medida, de alguma forma, contribuir, dando esclarecimento, podem contar comigo que eu estarei junto com vocês aqui. Tá bom, então, convite feito, convite aceito, até amanhã, né?
Então, vocês viram aí que a partir de amanhã a gente vai ter aqui a presença no Bom Dia, ó, no Muito Mais, do advogado Eric Macedo. Ele vai responder a vocês que estão em casa algumas perguntas que vocês podem encaminhar para a nossa produção através do telefone. Qual é o telefone? Qual é o e-mail que a gente pode informar aqui para o telespectador remeter dúvidas sobre tributário para Eric Macedo? Doutor, diretor, por favor. 4009-5030 é o telefone. E tem e-mail para a gente mandar. Só o telefone 40. Você bota no 4009-5030. Se você tiver alguma dúvida a respeito de direito tributário nesse momento de pandemia, manda para esse telefone aí. Liga que nós vamos responder o tempo inteiro para vocês durante essa semana com o Eric Macedo. Olha, a gente vai ao intervalo comercial, volta já já, porque tem muito mais para você, hein? Até já. Então, e a gente volta trazendo uma avaliação. Eu passei o final de semana inteiro ligado na televisão, nas televisões, nas redes sociais, lendo, escutando, assistindo, mil opiniões, gente de todas as partes do mundo dando opinião sobre as posturas, né, do presidente Bolsonaro, do ministro Mandetta, e cada um vem com avaliação. E o que eu vi nisso tudo é que dentro dessa pandemia, desse momento difícil de sobrevivência, né, de querer lutar pela vida, há sempre a oportunidade para a política, a politicagem, né? E aí entram em cena vários comportamentos. E eu não estou falando aqui especificamente do presidente Bolsonaro e do Mandetta, não, é de tudo que cerca, né, de todo mundo que opina, dos veículos de comunicações que se posicionam no sentido de fazer mais notícia e fazer notícia política sem o menor sentido. Sem o menor sentido porque o momento é de encontrar caminhos para a sobrevivência. Encontrar caminhos para poder se suportar aquilo que é uma recomendação mundial, ou seja, ficar dentro de casa. E aí, o presidente Bolsonaro, que tem sempre, vamos dizer assim, tem rédeas muito largas. Ele fala tudo que sente, tudo que pensa. Muitas pessoas dizem até que não tem a postura de presidente. Eu acho que ele tem postura de presidente. É um presidente diferenciado. É um presidente que diz o que quer sem medir consequências. E aí paga um preço muito alto. Ao mesmo tempo, eu vejo o ministro Mandetta fazendo um trabalho perfeito, impecável, fazendo o que nós esperamos que ele faça, né? E aí fica aquele contraponto, o presidente diz uma coisa, ele diz outra. E aí a gente percebe que não é nada de disputa política, não. Existe aí também algo muito forte que é chamado vaidade. E vaidade é algo que realmente não tem espaço nesse momento. Porque a vaidade que a gente tem que ter é de querer viver bem. E aí a gente está aqui nesse momento fazendo esse registro para que essa guerra das vaidades saia de cena, para que o cidadão, a saúde dele, realmente seja a prevalência daquilo que se vai falar nos veículos de comunicação, nas redes sociais. Vaidade não dá, não tem espaço para ela, não. Tem espaço em outros momentos, no momento das festas, as pessoas estarem bonitas, de querer ter a vaidade, de mostrar o que tem, o que não tem, porque isso é do comportamento humano. Mas não numa hora como essa, né? Medir quem tem mais poder. Está claro que quem tem mais poder, né? Mas o que a gente quer é que o que aconteça no nosso dia a dia seja revertido para nós mesmos, que seja o lado bom, né? Que seja a economia alta, a saúde mais ainda em alta, tudo esteja acontecendo para poder a gente voltar a uma normalidade, que é isso nesse momento que todo mundo quer, voltar à normalidade. E para voltar à normalidade a gente tem que vencer algumas barreiras dificílimas, mas a gente conta com você, com a sensatez do cidadão, aquele que sabe o que quer e que, no momento devido, vai dar a sua contribuição. A hora é de ficar em casa, a hora é de se cuidar, de proteger quem está na área de risco. E aí a gente está aqui fazendo o nosso papel de equilíbrio. Vamos equilibrar as coisas que vai dar tudo certo, não é isso? E a gente vai agora para Juliana Teixeira, mais uma vez, que está danada hoje trabalhando, hein?
está aqui com o doutor Daniel Beltrame para falar um pouquinho mais para a gente dessa atualização dos números do Covid-19 em nosso estado. É com você, Juliana. Oi, Gerardo. Pois é, a Paraíba tem 35 casos confirmados da Covid-19 e, olha, 563 já foram descartados, ou seja, o que demonstra que o número de testes feitos aqui no estado tem aumentado. Vou conversar com Daniel Beltrame, que é secretário executivo da Saúde aqui da Paraíba. Secretário, o número de testes já foi aumentado. Muita gente diz que aqui na Paraíba os casos são poucos porque há poucos testes sendo feitos. Boa tarde. Juliana, boa tarde, Gerardo. Veja, essa informação ela não condiz com a realidade. Nós temos uma capacidade de realização de pelo menos 40 testes com as amostras coletadas nos swabs ao longo do dia. Há dias que nós conseguimos superar esse número. No dia de hoje começa a distribuição dos testes rápidos para os profissionais de saúde do estado. Isso vai ampliar a nossa compreensão daquelas pessoas que trabalham na saúde e estão com um sintoma gripal leve, se ela eventualmente tem coronavírus ou não. Mas, acima de tudo, a gente não pode esquecer que o estado da Paraíba começou muito precocemente a tomar medidas protetivas para a redução de circulação das pessoas e, acima de tudo, a redução das aglomerações. E isso tem um poder, tem um efeito, tem um resultado nisso. Nós temos acompanhado nossas curvas de projeção e a gente tem conseguido ver os efeitos disso, quer dizer assim, uma redução da aceleração de crescimento se a gente fizesse comparação, por exemplo, mais de 11 mil casos no Brasil, mais de 480 óbitos no país, 1.800 casos só no Nordeste e desses 800 só no Ceará. O Ceará está numa fase de disseminação descontrolada. Nós não podemos querer entrar numa situação dessa. E para isso, só depende de nós. E a gente tem um número aí de 35 casos confirmados, mas é preciso ressaltar que muitas pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19 já se curaram e receberam alta. Exatamente, essas pessoas são acompanhadas por todas as equipes de saúde, o Estado é mantido informado. Depois de 14 dias de iniciados os sintomas, a tendência é que eles desapareçam ou então se reduzam para sintomas muito leves. A partir desse dia, a chance de transmissão também está reduzida a quase zero. Então, nesse cenário, esse paciente é considerado curado. E é importante lembrar que, segundo as últimas evidências científicas disponíveis, esse paciente fica imune à infecção ao coronavírus. Mas isso não deve nos motivar a querer ter contato com o vírus. Muito pelo contrário, nós vamos manter muita distância dele. E, por outro lado, a gente vê que a Paraíba, muitos pensam, né? Nós temos poucos casos aqui em João Pessoa, na Paraíba, e aí dão uma relaxada no pedido de isolamento social, ou seja, começam a frequentar lugares, as praias e fazer novas aglomerações. É um momento de muita atenção ainda já chegamos ao pico da doença ou ainda pode crescer muito mais e aí pegar de surpresa quem acha que pode relaxar? Juliana, nós temos convicção que o pico da doença se aproxima e é próximo entre os dias 20 e 30 de abril, sendo que na região sudeste isso vai se dar antes, por volta do dia 15. Não é hora de jogar a toalha, não é hora de relaxar. Eu nunca conversei com tantas paraibanas e tantos paraibanos ao mesmo tempo, meu WhatsApp circula meia Paraíba e eu estou muito preocupado com o interior do estado, muitas pessoas fazendo festas, confraternizações, churrascos, banho nas lagoas, com churrasco, a questão das pessoas se frequentarem na orla da praia, muitos idosos com as cadeirinhas, juntos, em grupos de conversa. Não podemos esquecer que não só as pessoas que têm sintomas que transmitem o coronavírus, há um conjunto, quase 80% das pessoas não vão ter sintoma nenhum, têm o vírus e estão transmitindo. Nessa inofensiva conversa do final de tarde, você pode voltar para sua casa contaminado. E se a sua saúde estiver um pouquinho debilitada, infelizmente, os desfechos que nós temos vistos não são bons. Isso é fatal. Gerardo tem uma pergunta lá no estúdio, vamos ouvi-lo. Eu queria saber do senhor se dentro do que foi montado de infraestrutura para poder atender as demandas da Covid-19, se o senhor está satisfeito com a estrutura que foi montada. O que é que está faltando mais? O que é que pode ser ajudado fora a questão da quarentena? Porque eu acho que a contribuição maior seria essa do cidadão, ficar em casa. Mas eu quero saber do ponto de vista de infraestrutura. Está tudo certo?
Geraldo, há bem mais de 60 dias, nós fizemos um planejamento muito consistente, inclusive elogiado por órgãos de observação externa à Paraíba. Então, a gente está muito confiante com a nossa projeção de cenário e o preparo que essa projeção pediu para nós. Para além disso, nossas estratégias incluem outras linhas de defesa para além da projeção. Então, está aí o Hospital Solidário, para quem passar ali em Santa Rita, próximo ao Hospital Metropolitano, já no seu estacionamento, nasce no seio do Hospital Metropolitano, o Hospital Solidário. Já vão ser inaugurados ali 130 leitos a partir do dia 10 de abril. E isso será mais um complemento para que a gente possa fortalecer as respostas, não só na região metropolitana de João Pessoa, mas também para todo o estado. Muito bem. A gente só ressaltando aqui que a gente fala muito dos idosos, mas hipertensos, diabéticos, né, também são grupo de risco, né? E isso é bom ressaltar, porque a gente tem uma população também doente disso aqui, né? Juliana, eu estou muito preocupado por um seguinte motivo. O coronavírus está rejuvenescendo no Brasil. E os jovens que estão sendo mais afetados, então assim, só aqui na Paraíba os nossos casos, 78% deles são em menores de 60 anos. Essas pessoas que estão sendo afetadas, que têm menos de 60 anos, são sobretudo obesos, hipertensos e diabéticos. Ok, então é muito importante a gente se cuidar, porque este grupo também é de risco. Muito obrigada. Eu fui um pouquinho além aí, porque essa informação é muito importante, certo, Isso. Gerardo? De volta com você aí no estúdio. Obrigado, Juliano. Obrigado, doutor Daniel Beltrame. Olha só, nós estamos terminando o programa de hoje, mas não sem antes dar um aviso aqui, que o pedido de ajuda do Hospital Santa Isabel, que é o hospital de referência no tratamento do Covid-19. Com a abertura de novos 20 leitos de UTI, a instituição está tendo necessidade da compra de insumos e a burocracia oficial não permite, isso é questão de lei. E aí está pedindo a quem puder uma contribuição. Dá uma ligada para o Hospital Santa Isabel e procura saber quais são esses insumos e o que é que você pode ajudar. A gente está fazendo aqui o papel de contribuinte, contribuindo para que vocês cheguem à cura, né? Ou seja, com a estrutura de um hospital que é referência, tá bom? Pois olha só, o Muito Mais de hoje está terminando, a gente volta amanhã e vai ter uma receita de Natália Taveira que você não pode perder, hein? Até amanhã.